Fala pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! E você conhece o rugby? Esse esporte é um dos que mais cresce no Brasil e está mobilizando desde crianças e jovens até atletas de elite em competições regionais, nacionais e internacionais. E quem traz mais detalhes da modalidade, fala da carreira e também dos próximos desafios da seleção brasileira feminina é a jogadora Edna Santini. Seja bem-vinda, Edna! Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. É sempre bom ter um momentinho para a gente poder trocar ideia. Fala um pouquinho do teu início no esporte, Edna. O que te fez escolher o rugby? Eu comecei a jogar com 10 anos de idade aqui num projeto social na minha cidade, que é em São José dos Campos. E aí, sempre que eu fazia meu caminho ali para o meu colégio, eu via eles jogando, treinando numa praça que eu moro em frente. Então, pela curiosidade de criança, assim, fui lá ver o que era esse esporte e me apaixonei e estou jogando até hoje. E como é que foi essa transição entre aquele sonho de menina e se transformar em jogadora de rugby até chegar à seleção brasileira? Como que isso aconteceu? Ah, foi tudo assim de repente, né? Eu nem imaginava que eu ia jogar na seleção brasileira, que eu ia atingir, jogar Olimpíadas, Pan-Americano. Foi tudo assim de repente, foi entrando na minha vida e transformando. Eu fui gostando, fui ficando, evoluindo. E hoje me sinto muito satisfeita assim por tudo que eu fiz, por tudo que o rugby me proporcionou. Quando é que você estreou na seleção brasileira? Como é que foi essa primeira convocação? Como é que foi a emoção que você sentiu ao fazer parte aí da seleção brasileira? Minha primeira convocação foi em 2008, mas eu era menor de idade, ainda tinha 16 anos apenas, então eu fiquei lá só treinando, me preparando, e aí eu fui estrear mesmo, foi em 2011, finalzinho de 2011, 2012, né, fui jogar já um torneio fora da América do Sul, foi em Dubai, e aí foi incrível, assim, as meninas me deram super apoio, porque era o meu primeiro torneio jogando num circuito mundial, então foi bem bacana, bem emocionante. Para quem não conhece o rugby, Edna, explica um pouquinho para a gente como é que funciona a modalidade. O rugby ele tem duas modalidades assim um pouco mais conhecida, a mais tradicional é o rugby 15, que são 15 jogadores de cada lado, e a gente tem a modalidade olímpica, aí, que é um jogo mais rápido, um jogo mais limpo de se entender, que é a modalidade dos sevens. O rugby basicamente você corre para frente e passa a bola para trás. É meio estranho isso, né? Correr para frente e passar a bola para trás, mas essa é uma das regras e você tem que pontuar do outro lado, encostar a bola do chão, passar a última linha, que a gente chama de in-goal, encostar a bola no chão. Quando você encosta a bola no chão, você ganha 5 pontos. E aí você tem direito a um chute aqui de bonificação, que se você acerta também, você ganha mais 2 pontos. É basicamente isso. E para parar os jogadores, né? Você tem que meio que abraçar eles, é um tackle, né? Então, para quem não entende, meio que abraçar ali do peito para baixo. Em cima do peito para cima é falta. A gente percebe que até pelo seu biotipo, você é pequenininha, né? Mas aí você tem essa força, né? Deve ter trabalhado muito essa questão em musculação, em treinamentos específicos, para ter essa força para poder dominar o adversário e impedir a passagem dele. Como é que é feita essa preparação do atleta de rugby, em especial no feminino, né? A gente tem preparadores diferentes, né, que são focados ali no que é o tipo do rugby. Então, o feminino ele tem uma preparação muito mais específica para o rugby seb, que hoje em dia é o que o feminino é super destaque, está aí no circuito mundial, que levou o rugby feminino a crescer no Brasil. E também tem a modalidade 15, né, que você consegue ter mais jogadores e mais biotipos diferentes. Então, o sevens você acaba sendo seleto, você tem que ter jogadores muito rápidos, fortes e ágeis, né? O rugby 15 você precisa de jogadores também fortes, ágeis e pesados, né? Porque tem tem as formações ali que a gente precisa um pouquinho mais de força e eles que levam o time para frente, a gente fala, né? Os forwards, né? Que vai para frente e pro rapidinho ali finalizar. Quais foram os grandes resultados que você já obteve na carreira, Edna? Mostra um pouquinho dos seus resultados aí para a nossa audiência. Eu, em clube, assim, eu fui tricampeã paulista, né? E segundo lugar no Campeonato Brasileiro, contra o São José. Já em nível nacional, eu joguei vários sul-americanos, aí mais de 6, e todos eles a gente foi campeãs. Também tenho medalha de bronze no Pan-Americano de 2015, Circuito Mundial, Copa do Mundo. Joguei também recentemente uma Copa do Mundo de Rugby League, que aí já é outra modalidade do rugby, mas não tão tradicional aqui no Brasil. E cheguei a jogar as Olimpíadas, que não é um título, mas é ali um status bem grande, né? Bem
almejado por todo atleta, né? Acaba sendo aí um prêmio, né? O que a gente tem aí por acontecer no rugby feminino em especial, a preparação que vocês estão realizando e o que vocês estão esperando em relação a essa consolidação do esporte mesmo, que vem nesse viés de crescimento, mas ainda tem muito a conquistar, principalmente junto ao grande público, né? Como eu falei, a gente tem o Rugby Sevens aí como destaque na categoria feminina, né? Várias vezes campeã sul-americana, tá no circuito mundial aí muito tempo, né, como time fixo. E esse ano a gente conseguiu desenvolver aí o Rugby 15 feminino, né, que era uma coisa que a gente não pensava que era possível pela falta de jogadoras, né, e falta de estrutura, mas com a vaga sendo trazida para a América do Sul, uma vaga um pouco mais direta, que a gente conseguisse curtar o caminho aí, começou um investimento maior e aí realmente acreditar no sonho de criar uma seleção de 15 feminino, né? Esse ano a gente conseguiu treinar mais vezes. Antes a gente era só alguns encontros que não dava muito para treinar. Dessa vez, desde o começo do ano, a gente teve mais camps, mais encontros, de 1 a 2 vezes por mês, que a gente passou ali uns 4 dias juntas. Então, realmente, a gente conseguiu montar agora uma equipe feminina competitiva. E também nacional aqui, esse ano a gente conseguiu ter, além do campeonato nacional de seleções regionais, a gente conseguiu ter o primeiro campeonato paulista de clubes de rugby 15 feminino. Então a gente vê como que está crescendo, muito mais meninas estão podendo jogar, como eu disse, o Rugby Sevens, ele é muito seleto, ele está num altíssimo nível, então acaba muitas jogadoras não conseguindo jogar. E o Rugby 15 ele abre mais portas, né, para todos esses biotipos de meninas que conseguem se adaptar. O que é necessário para uma menina que começou lá bem novinha, como você, aos 10 anos de idade, e quer se tornar uma jogadora de rugby, quem sabe figurar também na seleção brasileira? A primeira coisa é ter vontade, é ter curiosidade, como eu tive, né, ir lá, né, se dedicar ao esporte, conhecer mesmo. Tem muita gente que acha que é violento, mas não foi lá conhecer a essência, né? O rugby é um esporte de muitos valores, é bem pregado isso, é bem respeitado isso dentro do esporte. Então, vai lá, vai conhecer, tenha força de vontade, não desiste na primeira semana, às vezes parece que é muito difícil, mas dá uma persistência ali, conhece o esporte no fundo, né, o que ele é realmente, e procura na sua cidade, procura no seu estado. Hoje em dia tem muitos clubes crescendo por aí, muitos projetos sociais, né, muitas categorias sendo desenvolvidas, desde criancinhas de 5 anos até categoria adulta. Então, procura ver na cidade onde você mora, na região, se tem algum clube, e vai lá, tenta conhecer o rugby, que eu tenho certeza que vão gostar. E aproveitando aí para convidar a galera para assistir, né, dia 3 de junho em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, vai ter Brasil 15, né, feminino, contra os Estados Unidos. Aí uma ótima oportunidade para conhecer o esporte, né, e poder torcer para a gente aí, apoiar nessa fase final de preparação para um jogo super importante que a gente tem contra a Colômbia em julho. Legal, fica aí o convite, então, para prestigiar a seleção brasileira, se consolidando cada vez mais no cenário nacional e a gente torcendo por títulos, por medalhas, enfim, por cada vez mais glórias aqui para o nosso esporte nacional. Edna, muito obrigado mais uma vez aqui por ter participado do Boletim Esporte. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre bom poder falar um pouquinho do rugby e divulgar aí para a galera. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação. Acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.